E aí, pessoal, bom dia de novo. Sou o professor Zé Neto, bem-vindos. Vou falar com vocês de direito empresarial, tá? Eu sei que sim, é uma matéria extremamente chata, difícil, complicada. A maioria de vocês não deve gostar muito dessa disciplina. Nós vamos falar hoje essencialmente sobre sociedade, direito societário. Na nossa próxima aula, a gente fala de recuperação judicial, falência, que normalmente são os principais temas aí abordados. Um recadinho. Beleza. É para de lá, tá. Positivo. Então hoje direito societário, né? E na próxima aula vamos falar de falência, de recuperação judicial. Vamos falar um pouquinho de título de crédito também na aula que vem, né? Olha só, já adianto para vocês, não tem muito segredo, tá? Só que tem que conhecer a lei, tá? A prova de empresarial da OAB traz normalmente um enunciado, uma situação, né? Fulano quer abrir uma empresa, fulano tem uma empresa, uma sociedade, isso, aquilo. E aí as respostas passam pelo conhecimento da lei, tá? No tema direito empresarial, nós vamos pegar emprestado um pedaço do Código Civil, tá? E, obviamente, além desse pedaço emprestado do Código Civil que nós vamos utilizar, nós vamos ter que usar a lei de falência, né? Vamos ter que usar também algumas leis relacionadas a títulos de crédito específicos, lei do cheque e tudo mais. Mas, essencialmente, nós vamos pegar a base ali, hoje, principalmente, do Código Civil, né? A parte de direito societário. Títulos de crédito também encontram lá no Código Civil. Para hoje a nossa primeira aula, né? Para quem nunca teve aula comigo, tem meu Instagram lá, prof_jdgneto, tá? Lá tem uma série de dicas. Talvez de empresarial vocês encontrem um pouquinho menos, porque além de empresarial eu sou professor de direito constitucional, aí sou professor de direito constitucional de todos os lugares que vocês imaginarem do universo. Então lá tem uma porrada de vídeo de direito constitucional, dicas de direito constitucional, tem um monte de coisa, tá? Tem link até de venda da minha apostila, do livrinho de constitucional, tem tudo lá. Stalkeia lá o perfil porque tem bastante dica mesmo. Se vocês olharem lá, tem uma porrada de dica, tem stories fixos para prova de pessoal que ia fazer prova de delegado, promotor de justiça, vale para vocês também. Então vocês conseguem pegar lá bastante dica de direito constitucional, um monte de dica de putaria, porque quem já me conhece sabe, né? A gente gosta de fazer uns macetes meio diferentes lá. Esse daqui é o e-mail que eu sempre deixo para os alunos. Qualquer coisa vocês podem mandar, né? A única coisa que eu sempre peço é assim, se você tiver um Instagram, tiver alguma coisa, só manda um aviso para mim lá, manda um direct para mim, alguma coisa, falando assim, professor, eu mandei um e-mail para você com a dúvida. Aí fica mais fácil, porque às vezes a gente recebe muito e-mail, às vezes passa, né, meio despercebido lá, tá? Gente, sei muito bem o que é estar aí estudando para a prova do AB, né? Eu formei há 11 anos atrás, fiz o exame da ordem logo assim que formei, passei, fiz um pouquinho de ponto, 74 pontos, deu para passar, né? Aí, então assim, eu sei muito bem como que é estar aí. E vou falar para você, não precisa, ninguém precisa fazer 74 pontos, porque, né, não muda nada. Foi a maior nota do estado de Mato Grosso, mas assim, irrelevante, né? É irrelevante. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não fui, e eu sempre gosto de contar isso na primeira aula, eu nunca fui o exemplo de aluno na faculdade, tá? Eu formei lá na Federal, eu era conhecido lá na Federal só por causa do futebol, porque eu ia lá só para jogar bola, né? Era a época que o bloco de direito ficava perto das quadras lá, eu ia lá só para jogar bola. Eu sempre falo isso por quê? Porque todo mundo acha que passar na OAB é só para o cara que é o primeiro aluno, melhor colocado da sala, que vai passar com facilidade. Não, não é. Vai passar com facilidade quem sentar a bunda e estudar loucamente. Porque eu formei e fiquei 3 meses sentado na cadeira estudando. Ponto. Tá? Então tem que estudar. Não tem segredo. Ah, professor, eu passei a faculdade inteira e não levei nem caderno. Eu também não. Tá? Então dá para passar, mesmo se você tiver feito a faculdade de qualquer jeito? Sim. Não, professor, eu era o melhor aluno da faculdade. Se você era o melhor aluno da faculdade, você já começou a corrida na frente. Só que tem que complementar estudando, porque também
é diferente a prova, né? A prova da faculdade é prova da faculdade, prova da OAB, prova da OAB. Então vamos lá, vamos começar a falar de direito empresarial, né? Essa matéria é fantástica, tá? Alguém vai fazer empresarial na segunda fase aqui? Alguém escolheu? Não? Tá. Tá. Se alguém tivesse escolhido, eu ia falar, cuidado com o psicotécnico das coisas. Vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente tem que saber é uma partezinha teórica, que a FGV adora perguntar algumas vezes, a evolução do direito empresarial. Que vocês, talvez, na faculdade tenham visto, que antigamente chamava de direito comercial, aí tinha até um código comercial, que mais da metade dele está inteiro revogado, faz muito tempo aqui no Brasil. Como que funciona? Bom, primeiro a gente tem que saber que nós passamos de um sistema subjetivo, depois para um sistema objetivo, depois voltamos para um subjetivo, só que um pouquinho diferente. Então a gente vai entender que assim, a ideia de empresário, a ideia de direito empresarial, primeiro passa por esse sistema subjetivo, baseado num sujeito. Aqui era considerado empresário, ou seja, estava sob a tutela das normas do direito empresarial, aquele que estivesse nas chamadas corporações de ofício. Então, o direito empresarial tutelava quem? Tutelava quem estivesse matriculado nas corporações de ofício. Era baseado, então, no que o direito empresarial na época? O direito empresarial era para as relações de quem se dizia comerciante. Mesmo que na prática a pessoa nem fizesse, às vezes. Porque o que importava era simplesmente o fato dele estar registrado em uma corporação de ofício. Então, o direito empresarial, no começo, né, ele surge para quê? Surge para avalizar, vamos dizer assim, as relações celebradas entre aquelas pessoas que estavam registradas nas chamadas corporações de ofício, os comerciantes da época. Beleza. Sistema subjetivo, tá? Depois disso, como eu já tinha adiantado, nós vamos passar para o sistema objetivo. Objetivo, a gente troca o foco, né? Se o foco aqui era o sujeito, né, a matrícula na corporação de ofício, no sistema objetivo, a ideia não é centrada na pessoa, mas sim no ato. Essa é uma das principais modificações que nós tivemos ao longo da história. E depois a gente vai mudar de novo. O foco aqui é quem pratica atos de comércio. Como assim, professor? Olha, e essa é a ideia, inclusive, do Código Comercial antigo aqui do Brasil. Então, por muito tempo, a ideia foi essa, por aqui. Atos de comércio. Então, o direito empresarial seria para quê? Para reger a prática dos chamados atos de comércio. Só que aí, a gente tem que fazer a seguinte crítica. Algum de vocês aqui já vendeu alguma coisa? Na OLX, Mercado Livre, essas coisas? Já venderam alguma coisa? Tipo um celular usado, que vocês trocaram de celular e botaram o celular à venda. Já venderam, trocaram de carro, venderam um carro usado. Isso torna... Vocês praticaram um ato de comércio quando vocês venderam isso? Praticaram. Mas é isso que vocês fazem para viver, para sobreviver? Ou simplesmente vocês colocaram à venda porque era uma facilidade do momento e vocês precisavam, não era isso? Então, não necessariamente quem pratica atos de comércio pode ser considerado empresário. Então, esse conceito ao longo do tempo, ele acabou o quê? Se perdendo, porque muitas pessoas praticam atos de comércio sem, no entanto, estarem organizados para atividade empresarial. Então, esse sistema objetivo baseado em atos de comércio também não era o sistema ideal. Então, a gente vai ter que voltar para o sistema subjetivo. Só que aí a gente vai dar uma melhorada no sistema subjetivo. A gente volta para uma ideia de sistema subjetivo. Mas aí aqui o centro, a ideia é a organização. A ideia é a atividade empresarial propriamente dita. Aqui sim. Por isso é que a gente tem até a troca de nome do direito, né? Porque ao longo dos anos
costumava se chamar essa disciplina de direito comercial. Agora a gente chama de direito empresarial, tá? Aqui, o que eu acho interessante para a prova do AB, um dos principais pontos, lembrar essa ordem, né? Lembrar essa ordem aqui, porque já foi objeto de questionamento, vez ou outra ela aparece de novo. Então lembra dessa ordem para não correr risco de confundir. Segundo, lembrar de você associar. Falou subjetivo, o foco só pode estar na pessoa, né? Ou porque a pessoa é matriculada lá atrás, ou porque a pessoa pratica atividade empresarial. Nós vamos falar mais sobre a atividade empresarial daqui a pouco. E o objetivo é o simples prática dos atos de comércio. E não podemos esquecer a seguinte expressão: esse modelo subjetivo é o adotado pelo novo Código Civil. Tá? Porque essa já apareceu bastante, né? O novo Código Civil de 2002, que nem é tão novo assim mais, né? O novo Código Civil de 2002 adota o sistema subjetivo, certo? Certo? Tá? Direto. Tava lá, era uma das alternativinhas perdidas ali no meio da prova da OAB. O Código Civil de 2002 adota no direito empresarial o sistema subjetivo. Sim, sistema subjetivo. O foco, então, é o empresário, né? Ou seja, quando a gente pensa em empresário, a gente vai pensar em algo organizado. Tá? Ah, professor, será? Pelo menos era para ser organizado, né? E aí, tá? A própria ideia de teoria da empresa fala que a empresa é a atividade econômica explorada pelo empresário, constituída pela produção e circulação de bens e serviços para o mercado. Essa é a ideia, tá? Aqui, vamos só deixar alguns conceitos bem definidos entre a gente, tá? Quando a gente fala empresário individual, nós estamos falando de alguém que exerce essa atividade empresarial em nome próprio, no nome dele, tá? Qual é o grande problema do empresário individual? Quando a gente pensa em empresário individual, se aparecer na prova, Tício, empresário individual, o que você já pensa? Tício está fudido, porque Tício, se fizer alguma dívida na atividade empresarial, vai responder com seu patrimônio pessoal. Porque o empresário individual exerce nome próprio, mistura tudo. Tá? Então, esse é o principal ponto que vocês têm que lembrar na hora da prova. Quando a gente pensa em sociedade empresária, aí nós vamos ver uma porrada de tipo de sociedade hoje. Sociedade em comandita, sociedade em nome coletivo, vou ver um monte de tipo de sociedade. Quem faz parte da sociedade é aquele que a gente chama de sócio. Tá? Beleza, né? Conceito bem tranquilo, bem simplesinho aí. E o que é ser empresário? O que é ser empresário está lá no Código Civil. E eu vou falar um negócio para vocês. Esse artigo do Código Civil já caiu simplesmente umas 8.000 vezes na prova de empresarial. Eu acho que não sei nem contar quantas vezes ele já apareceu, tá? Artigo 966 da onde, professor? Da onde será? Né? Do Código Civil. Vocês já leram o Código Civil inteiro? Quantas vezes esse mês? Professor, eu nem sabia que tinha que ler o Código Civil. Tá? Tem que ler. A Constituição vocês já leram esse mês, pelo menos uma vez, não leram? Ah, bom. Então tá. Até o fim, professor. É só o começo, né? Eu li até o artigo 5º ali, tá? Tem que ler tudo. Vamos lá. Gente, esse daqui tem que decorar. Se tem um pedacinho do Código Civil que vocês podem pregar um adesivo, sabe? No Varimeco, pregar aqueles adesivos, é aqui no 966. Quem que é empresário? Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, tá? Então, o empresário, a gente enxerga ele como um comerciante profissional, vamos dizer assim. Essa é a principal distinção dos sistemas. Se aqui era empresário, qualquer tipo de comerciante, vamos dizer, né? Aqui a gente foca o quê? Na organização. Então, exercício profissional, exerce de forma profissional atividade econômica. Atividade econômica cujo foco, né, é o quê? Produção ou circulação de bens
produção ou circulação de bens ou serviços. Para quê? Para ganhar dinheiro, tá? Por isso que a gente fala, exerce profissionalmente a atividade econômica. Sempre, né? A gente já havia até comentado, de forma organizada. O empresário, então, é aquele que se organiza para profissionalmente explorar a produção ou circulação de bens e serviços, visando, obviamente, viver disso, tá? Ganhar dinheiro com isso. Esse é o objeto central do direito empresarial. As relações desse cara que vão ser objeto de tutela do chamado direito empresarial. Então tá. Vamos avançar um pouquinho no conceito de empresário. O parágrafo único do mesmo artigo fala pra gente que algumas situações estão afastadas deste conceito, tá? Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, nesse contexto de quem é ou não empresário aqui, a gente vai ter que afastar deste conceito, salvo, né, ou seja, se exclui, em regra, quem exerça a profissão intelectual, científica, literária ou artística, tá? Salvo se o exercício se exercer atividade intelectual, literária, artística e científica. Como assim? Agora aqui vem uma das situações que eles gostam bastante também de colocar na prova. Um médico sozinho, tá? Tem seu consultório sozinho, trabalha lá sozinho. Esse médico sozinho pode ser considerado um empresário? Não. Esse médico sozinho não pode ser considerado um empresário. Porque esse médico exerce profissão intelectual, natureza científica, mas não dá para encaixar ele no conceito de empresário. Tá? Um advogado sozinho, né, que tem um escritório de advocacia sozinho, não dá para ser encaixado no conceito de empresário. Então tá. Mas vamos mudar um pouquinho a situação. E se esse médico tiver uma atendente para atender seu telefone, marcar paciente, para ajudar a levar o paciente para dentro, e aí? Ele já pode ser considerado empresário ou não? Não também. Porque o Código Civil já fala para a gente, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, exercício de atividade intelectual, literária, artística, científica, mesmo com colaboradores. Tá, mas vamos mudar um pouco. E se esse médico vai lá e ele contrata outros médicos para trabalhar junto no mesmo lugar, vai trabalhar para ele, tá? E aí compra junto aquelas máquinas para fazer exame, bota funcionário, vende o exame, já cobra do paciente, ele indica o exame, já cobra o exame do próprio paciente, o paciente paga, faz o exame, o funcionário pega a coisa, passa para o outro médico, que passa para ele, que passa pra ele. E aí? Aí mudou um pouco, não mudou? Aí a gente está indo para ressalva dentro da ressalva, né? Porque direito é fantástico. Você tem uma ressalva do que não é empresário, e aí você tem uma ressalva dentro da ressalva. E é assim, vocês já devem estar bem acostumados com relação a isso. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Porque aí, nesse caso que eu estou falando para vocês, esse médico, o que ele fez? Ele se organizou para exercício profissional de uma atividade econômica em forma de empresa. Nós estamos falando do médico que praticamente montou o quê? Meteu um hospital. Um hospital. O dono do hospital pode ser considerado empresário? O dono do hospital pode ser considerado empresário, mesmo se ele for médico e trabalhar junto com o hospital do qual ele é dono, tá? Então, aqui, né, vem a segunda ressalva. Dentro do salvo tem salvo se for elemento de empresa, se constituir elemento de empresa.
E olha, vou falar para vocês, a prova de empresarial de todas da OAB é uma das mais decorebas, tá? O que significa dizer que muitas das vezes vocês poderiam ter acertado eventuais questões acerca do conceito de empresarial só lembrando das palavras. Como assim só lembrando das palavras? Lembrando do conceito de empresário, as exceções, o cara que está lá exercendo uma atividade intelectual, literária, artística, científica, e lembrando dessa palavra, salvo se for elemento de empresa. Porque normalmente eles vão colocar tício, profissional não sei do que, né? Exerce sua atividade com auxílio de colaboradores, de forma organizada, não sei o que, não sei o que. Pá. Aí bota as alternativas, vai ter uma alternativa perdida lá, né? Letra B. Tício será considerado empresário caso o exercício da atividade constitua elemento de empresa. Estava lá, perdido no meio, ponto, era essa que você tinha que marcar. Tá? Eu sempre brinco, a FGV ela dá uma enganada, porque você olha a prova assim, você acha que você tem que só entender a situação e que você não precisa saber tanto do texto da lei. É mentira, porque ela traz uma situação gigante, mas as perguntas nada mais são do que cópia do texto legal aplicado à situação. Belezinha? Entendemos essa ideia? É empresário, então, quem exerce profissionalmente atividade econômica de forma organizada para a produção e circulação de bens e serviços. A ressalva aqui é o quê? O exercício de atividade intelectual, literária, artística e científica, ainda que com auxílio de colaboradores. Salvo se o exercício dessa atividade constituir elemento próprio de empresa, aí volta a ser empresário. Então tá, beleza. Vamos lá. Professor, eu quero ser empresário, o que eu preciso fazer? Né? Se você quer ser empresário, regra geral, você vai ter que o quê? Se inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis. Esse registro é, em regra, obrigatório e deve ser feito antes do início da atividade. Tranquilo? Já apareceu também uma porrada de vezes na prova. Obrigatória a inscrição? Sim, regra geral é obrigatória e deve ser feita antes do início da atividade. Tranquilo, né? Qual é a ressalva? A ressalva está aqui, ó. Empresário rural, tá? O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode é diferente de deve, tá? Pode requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis na respectiva sede, caso em que depois de inscrito ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário normal. Então assim, o que é para gravar para a prova? Regra geral, empresário precisa do registro antes da atividade. Só que se eles colocarem lá, Mévio, né, trabalha uma fazenda, um empresário cuja atividade é eminentemente rural. Mévio está obrigado a fazer o registro. Não, Mévio não está obrigado a fazer o registro. Porque se ele exerce atividade rural, isso é uma faculdade dele. Ele pode fazer a inscrição, mas se ele não quiser, não faz. Beleza? Essa do rural aí também, ó, é clássica da prova de empresarial. Tá? Bom, a inscrição aqui eu só vou falar rapidão. Lembra lá do 968? A inscrição do empresário faz como? Preenche requerimento, nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, se ele for casado, qual que é o regime, afirma com a respectiva assinatura, capital, objeto e sede da empresa. 972. 972 é importante. Vou até apagando aqui, para daqui a pouco a gente já colocar mais alguns detalhezinhos no quadro. Olha só. Podem exercer atividade de empresário. Quem? Quem estiver em pleno gozo da capacidade civil, óbvio, né? E aqueles que não forem legalmente impedidos. Por quê? A lei, aí não está no Código Civil, cada lei vai trazer diversas situações em que a pessoa não pode exercer atividade empresarial. Clássico exemplo, servidor público. Tá? Servidor público pode ser sócio, mas não pode ser o quê? Empresário. Então, ele não pode ser sócio administrador, ele não pode ser administrador, ele não pode ser empresário individual, tá? Ele só pode ser aquele cara que entra com o quê? Que entra com o dinheiro. Pode ser acionista, pode ser cotista,
tá? Mas ele não pode ser empresário. É um dos casos de impedimento legal. Servidor público, militar, magistrado, membro do Ministério Público, tá? Aquele que for condenado por crime falimentar. Então, assim, temos algumas ressalvas. A clássica para a prova é exatamente o servidor público. Lembra lá, servidor público, ele pode ser cotista, pode ser acionista, mas não pode ser empresário individual, não pode ser sócio administrador, tá? Por quê, professor? Porque ele é servidor público, ele tem que se dedicar ao serviço público, né? Então tá. Eu falei para vocês, né, que pode exercer quem não estiver legalmente impedido e quem estiver no pleno gozo da capacidade civil. Mas e se a pessoa exercer de forma irregular? Tem como eu falar assim, olha, então, sabe essa dívida que eu tenho com você? Você não pode exigir de mim, tá ok? Por quê? Porque eu era um empresário irregular. Tem como eu fazer isso? Seria ridículo, né? Eu estaria me beneficiando da minha própria torpeza. Eu compro o produto de você, aí eu não pago, você vem executar, eu falo assim, então, não dá para você executar, sabe por quê? Eu não podia nem ser empresário. Gente, pelo amor de Deus, né? O Código Civil falou aqui um negócio que nem precisava falar. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade de empresário, se a exercer, responde pelas obrigações. Normal, tá? O fato, e eles colocam de vez em quando na prova, né? Tício, legalmente impedido de exercício da atividade empresarial, celebrou um contrato de compra. Não, o que ele fez, responde. Depois, a infração administrativa, eventual até crime, dependendo das circunstâncias que foi colocado, é outra coisa. Mas responder porque ele fez, responde normal. Agora vem uma coisa interessante, porque antes a gente havia comentado, pleno gozo da capacidade civil é um requisito para o exercício da atividade. Mas tem uma situação interessante, tá? Não tem como você começar uma sociedade sendo incapaz. Mas vocês conseguem enxergar alguém que era capaz e deixou de ser? Consegue, não consegue? É possível imaginar essa situação. O cara é um empresário, né? De repente, sofre um acidente, e aí? Tá lá em coma absoluto, né? É possível, não é? Outra situação, imagina que a pessoa já seja incapaz, o pai é um super empresário e o pai morre. Pá. E aí? A empresa, em tese, vai passar para essa pessoa, não vai? Então, o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, pode continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto era capaz, ou por seus pais, ou pelo autor de herança. Então, grava isso. O incapaz não pode abrir uma empresa. Mas o incapaz pode continuar uma empresa que já era dele, enquanto era capaz, ou o incapaz pode dar sequência a algo que ele recebeu por herança. Tá? Só que, óbvio, para isso, ele precisa de representação ou assistência, de acordo com o seu nível de incapacidade. Se for incapacidade total, vai ter que ter um representante, né? Se a gente estiver falando de uma incapacidade relativa à prática de certos atos, vai precisar de alguém para assisti-lo. Beleza? Tranquilo? Então, incapaz ele começar uma empresa? Não. Mas a pessoa que era capaz e se tornou incapaz, pode dar sequência, ou então aquele que é incapaz, mas recebe por meio de herança. Beleza, né? Super tranquilo. Nossa, professor, acho que eu vou gabaritar empresarial, né? Nós estamos só no começo. Vamos lá, né? Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Por quê? Porque para esse incapaz dar sequência, precisa de autorização judicial. Tá? Vai ter que ter a autorização judicial depois de analisar as circunstâncias e os riscos. E aí o Código Civil se preocupou em garantir que esse incapaz não seja prejudicado por
dar sequência na empresa. Imagina, o cara era incapaz, tinha alguns bens, né? Aí o pai morreu, passou a empresa para ele. Aí a empresa estava, né, mal das pernas, ele começa a tocar a empresa e ele perde aquilo que ele tinha antes de receber. Então, a ideia é que não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que ele já possuía, tá bom? Só que isso, obviamente, tem que ficar escrito no alvará judicial que autoriza o segmento da atividade pelo incapaz. Tranquilo, né? Vamos lá. Daqui tem só algumas formalidades. Lá no registro comercial, lá no registro de empresário, vai ter que fazer, né, a anotação da incapacidade do sócio. Vai colocar lá, o sócio incapaz obviamente não pode exercer a administração da sociedade, o capital social tem que estar totalmente integralizado para que o incapaz possa dar sequência, exatamente para afastar eventual responsabilidade sobre o seu patrimônio, né? E o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente representado, como eu já havia falado para vocês. Esse daqui o examinador adora, né? Adora falar. Casamento e sociedade, né? Não basta você errar uma vez, você quer errar duas vezes, né? Quer errar casando e quer errar fazendo a sociedade com a pessoa com quem você casou, né? Pois é, é possível, tá? É possível você errar duas vezes, tá bom? É possível sim. Então, vamos fazer algumas observações aqui sobre casamento e sociedade. Tá? Olha só. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. Beleza. Só que tem ressalva. Desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Casamento e sociedade. Então, regra... pode. A ressalva que a gente tem aqui é o seguinte: salvo se a gente for pensar uma sociedade entre si, quando eles forem casados nos regimes de comunhão universal ou separação obrigatória. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender o porquê dessa ressalva, tá? Vamos imaginar que sejam casados pelo regime de comunhão universal. Ninguém usa mais esse regime. Alguém aqui é casado no regime de comunhão universal? Difícil hoje em dia a gente enxergar alguém que usa isso. Mas tudo bem, vamos imaginar que tenha regime de comunhão universal. Então, né? Fulano e fulana, comunhão universal. Vamos imaginar que eles queiram fazer uma sociedade entre eles. Então, faz uma sociedade, a sociedade AB limitada. Essa sociedade, 50% é do X, 50% é do Y. Se eles são casados pelo regime da comunhão universal, essa divisão societária aqui, ela na prática, ela o quê? Ela não existe. Por quê? Porque o 50% que era para ser dele também é dela. E o 50% que é dela também é dele. Então, por isso que não dá. Se o regime for o quê? For universal. Tá? Porque aí a sociedade não vai dar certo. Isso aqui tá errado, vai dar confusão patrimonial. Não dá. E a outra? A outra é a mais famosa e a mais comum. Tá? Quando eles forem casados no regime da separação obrigatória. Por que que esse é famoso? Esse, imagina assim, ó, imagina o cara tá lá com seus 110 anos de idade, tá lá na praia, né? Já tinha sido presidente da República. Você já teve presidente da República com 110 anos aqui no Brasil? Teve com mais, né? O Temer tinha mais, eu acho. Mas, enfim, né? O cara tava lá na praia, né? Aí ele conhece uma jovem de 18 anos, se apaixona localmente, descobre o amor verdadeiro, tá? E eles se casam. Esse casamento vai ter que ser no regime de separação
obrigatória, né? Aí eles estão lá na lua de mel, ela fala assim, meu bem, a gente podia fazer uma sociedade juntos, né? Qual que é o problema? A sociedade vai ser uma forma de burlar a separação obrigatória. Porque daí eles vão montar uma sociedade, ele vai pôr patrimônio dele, ela vai entrar com o serviço, ela vai pôr patrimônio, ou o contrário, né? Também, a gente fica falando, mas é um monte aí. Pega lá uma senhorinha, tá lá, 130 anos, conhece um cara surfista lá na praia, o cara fala, não, vamos montar uma sociedade, vamos casar e montar uma sociedade. Gente, não pode por quê? Porque vai misturar com aquele outro pedaço do Código Civil. Eles estariam usando do direito empresarial para burlar uma regra de direito de família. Tá? Então, grava as situações. É possível o cônjuge contratar a sociedade entre si? Regra? Sim. Desde que não sejam casados por comunhão universal ou separação obrigatória. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos apagar aqui. Vou dar uma dica para vocês, aproveitar que a gente está falando desse tema aqui, ó. Misturar uma dica de constitucional para vocês rapidão. A Constituição veda algumas penas no Brasil. Tem algumas penas que são vedadas na Constituição, quem foi meu aluno já deve ter visto eu falando isso. Vocês sabem quais penas são vedadas aqui no Brasil? Tá, artigo 5º da Constituição, que eu tenho certeza que vocês já decoraram, porque o artigo 5º é importantíssimo, pequeno, são só 78 incisos, né? Tem lá, as penas vedadas, a examinadora adora cobrar. É só vocês lembrarem qual é a pior pena que o ser humano está sujeito na vida dele. Não, é raro. Também é raro. Né? A pior pena que o ser humano está sujeito na vida é o quê? Casamento. Né? Por quê? Primeira coisa que nós vamos lembrar, casamento não é para ser para sempre. Não fala isso? Até que a morte o separe? Não pode. É vedada, pena perpétua. Tá? É vedado. Não pode ter pena perpétua no Brasil. Ponto. Né? Já falou, até que a morte o separe. Pois é, também não pode. É vedada, pena de morte. Tá? Só que aí tem uma ressalva, né? Salvo guerra declarada para crimes militares. Tá? A letra C é outra pena que não pode ter no Brasil. Também está relacionado ao casamento. Casamento é o quê? Cruel, é vedado. Vedado, pena de caráter cruel. Tá? A letra T traz outra pena que também não pode ter. E que também é a característica de casamento. Não, não é tortura. Não é tortura, tá demais, né? Se a tortura é uma característica do seu casamento, tá demais. Tá? Trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Também não pode. E se você apronta demais no seu casamento, vão mandar você dormir fora de casa. Também não pode, porque é vedada a pena de banimento. Nunca mais vocês erram, tá? São as penas vedadas. A Constituição Federal Brasileira proíbe todas essas penas aqui. Sabe quando o político fala assim, olha, porque vai ter castração química de estuprador, tá ok? Não, não vai, né? Não vai, porque é uma pena cruel, não pode estar na Constituição, cláusula pétrea, artigo 5º, não dá. É, mesma coisa quando ele fala assim, vai ter pena de morte, tá ok? Não vai, não tá ok. Tá? Não tá ok, porque tá na Constituição, no artigo 5º, não dá. Fora que o Pacto de São José da Costa Rica também veda, tá? Inclusive, vou apagar já, todo mundo já olhou, já decorou, né? Mas, olha, sabe tudo aquilo que os políticos falam que eles vão fazer? Não pode, tá? Então, via de regra, 99% das coisas que o político fala está errado. Se vocês olharem alguma coisa que eles falaram para a prova do AB, vocês tendem a marcar o contrário do que ele falou. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Essa também é clássico da prova do AB. Pensa assim, o cara é casado, quer vender o negócio da empresa, precisa da autorização? Não, pô, o negócio é de quem? É da empresa, pessoa jurídica, pessoa física. Se a empresa, já pensou se o cara tem uma empresa com 700 imóveis, cada vez que vai vender um imóvel precisa da autorização da esposa, ou o contrário, ela precisa da autorização do marido? Não dá, pô. Patrimônio da empresa é patrimônio da empresa, não precisa, sem necessidade de outorga conjugal. Qual é o perigo da prova do OAB? Eles trocaram esse aqui, ó. Sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens. Eles adoram trocar
e colocar sem necessidade de outorga conjugal, salvo se forem casados pelo regime e tal. Não tem salvo, qualquer que seja o regime de bens, não precisa, tá? Beleza. Vamos lá. Óbvio que tudo aquilo que envolva o casamento do empresário vai ter que constar no registro da empresa. Se ele se separar, vai ter que constar também? Vai. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário ou o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros antes de serem arquivados e averbados lá no registro. Inclusive, fica a dica para vocês, tudo que envolve direito empresarial, para produzir efeitos contra terceiros, vai ter que estar na onde? Vai ter que estar averbado lá no registro. Tá? Vai ter que estar averbado lá para poder produzir efeitos contra terceiros. Então vamos lá. Vamos começar a falar das sociedades em espécie. Nós vamos começar falando por uma nova. Uma diferentona, tá? A chamada Eireli. Já ouviram falar de Eireli? Isso é nova, né? Olha só. A Eireli surge no Brasil para suprir uma lacuna que a gente tinha. Por quê? Porque aqui no Brasil, o cara era empresário individual, e aí se ele fosse empresário individual, ele estava o quê? Nós já falamos, estava fudido, por quê? Porque misturava o patrimônio, seu patrimônio de pessoa física respondia por débito contraído nele, que ele exercia no exercício da atividade empresarial. Aí, para não fazer isso, para poder blindar o seu patrimônio, o que os caras faziam? O cara ia lá e fazia uma sociedade limitada. Aí ele ia lá botava fulano, né? Tício, 99% do capital social. Pegava alguém que estava passando na rua, falava assim, escuta, assina aqui para mim, dá um autógrafo. Né? A pessoa assinava, né? Mévio. 1%. Por que eles faziam isso? E tem uma porrada de sociedade que foi feita ao longo dos anos aqui no Brasil. Até criarem a Eireli e as pessoas botarem fé na Eireli, uma porrada de sociedade foi feita dessa forma. Por quê? Porque dessa forma, na sociedade limitada, regra geral, se não tiver fraude, não tiver outras situações que nós vamos falar depois, a pessoa responde só pelo quê? Pelo capital social. Você separa o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio da pessoa física. É para isso que serve todos esses tipos de sociedade. O principal intuito é você separar, dar a vida própria para a pessoa jurídica sempre que possível e separar a vida própria da pessoa jurídica da pessoa física. Essa é a intenção, né? E aí, direto, faziam isso. Por quê? Porque não tinha como esse cara sozinho separar a vida dele em pessoa jurídica e pessoa física. E aí, isso daqui acontecia direto, né? E o que a gente mais observava na prática aqui no Brasil, infelizmente, era, por exemplo, o cara que era dono, né? Ele exercia atividade empresarial, ele pegava, chamava a moça que trabalhava de doméstica na casa dele, falava assim, olha, vem cá, assina aqui ó, para mim. E aí colocava ela com 1% da sociedade. Aí o grande problema é o quê? É o dia que ele não paga as contas, né? Aí o dia que ele não paga as contas, principalmente na Justiça do Trabalho, pensando nisso, desconsidera a personalidade jurídica da empresa, e aí essa mocinha, coitada, que não sabia nem por que ela tinha assinado, respondia pela dívida, tá? Pensando nesse vazio aqui, entre o empresário individual e a sociedade limitada, é que o legislador, de forma sábia dessa vez, vai lá e mete a Eireli, tá? Empresa individual de responsabilidade limitada, que será constituída por uma única pessoa, tá? Titular da totalidade do capital social devidamente integralizado. Então, qualquer um, professor, então eu quero montar uma Eireli para mim. Pois é, só que para você montar uma Eireli para você, saiba que o capital social não pode ser menor que 100 vezes o salário mínimo, tá? Então, a primeira coisa da Eireli, capital social, tá? 100 salários mínimos, no mínimo, né? Não pode ser menor que 100 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil, tá? Então vai ter que ter um capitalzinho social aí, mais ou menos.
Obviamente, o nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI, após a firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Fulano de tal, EIRELI. Tá? Para que quando você contrate com ele, você saiba que você está lidando com um empresário individual, mas de responsabilidade limitada, né? Que quem vai responder por aquela obrigação são os bens da pessoa jurídica. Esse é o grande ponto. A EIRELI separa, né? É a grande diferença entre o empresário individual é o quê? A responsabilidade dele, que é limitada. Por isso que chama, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Beleza. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada só pode figurar em uma única empresa. Tá? Porque senão seria demais, né? Então, só uma por pessoa. Teve que colocar isso no Código Civil, porque senão ia ser mais que no Brasil, vocês sabem, o que mais tem é o cara que tem uma empresa, aí ele vai lá, usa o CNPJ, aí troca o CNPJ, aí não tá dando certo, vamos trocar o CNPJ de novo, né? Agora troca mais uma vez, aí trocando de CNPJ, como se fosse a solução, né? Uma forma de você tentar, obviamente, o quê? Burlar e afastar a responsabilidade, né? Então tá. Ó, pra vocês terem uma ideia de como isso acontece, tem uma empresa famosa aqui em Cuiabá, tá? Que tinha uma execução, eu advogava, né, para outra parte, para a parte adversa, para algumas partes adversas dele. E aí, na hora de executar, não achava patrimônio de jeito nenhum. Fui puxar assim, dava para montar uma árvore genealógica só com CNPJs. Tipo, você vai montando uma árvore, assim, um CNPJ que desdobrou em outro, e só trocando. Troca um irmão por um primo, por tio, pai, vai trocando. Pá. Faz uma cadeia de CNPJ, assim. Né? E aí tinha um que sempre tinha que estar limpo, porque era o que participava de licitação. Para participar da licitação tinha que estar tudo limpo, né? Levou uns 6 anos tentando chegar. O dia que chegou, consegui, né? E o Tribunal Regional do Trabalho considerou, não, todo mundo é um grupo só. Botou todo mundo, na semana seguinte, o dono apareceu no escritório na mesma, sem brincadeira. A decisão saiu num dia, no dia seguinte o dono da empresa estava lá no escritório e falou, então, vamos fazer um acordo naqueles processos, né? Pois é. Por quê? Porque ia rodar todo mundo, né? Bom, então para evitar isso, só um ponto, tá? Empresa individual de responsabilidade limitada também pode resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Esse parágrafo terceiro eu tomaria bastante cuidado. Quem está com o Varimecum pode até pregar um adesivinho nele aí, mas se não, também é só lembrar. É uma situação que eu acho interessante para fins de prova. Vamos imaginar, tá? Vou pegar daqui, ó. Tem uma sociedade limitada, tá? Vamos botar ela mais bonitinha. 50% para Tício, 50% para Mévio, beleza? Beleza. E aí, Mévio morre. Aqui jaz Mévio. Tá? Mévio morreu. Bom, uma sociedade limitada que um sócio morreu, você vai ter 180 dias para arrumar alguém para ficar no lugar. Né? Não dá para continuar a sociedade limitada de um homem só. Não dá certo, né? Precisa ter pluralidade de sócios. Então, se sobrou só um, e agora? E agora que durante todos os anos, aqui no Brasil, você teria 180 dias para arrumar outro sócio. A EIRELI traz uma nova opção. Empresa individual também pode surgir como? Concentração de cotas em um único sócio. Tício vai lá, paga o espólio de Mévio, né? Fala, ó, essas cotas aqui, vamos liquidar elas, vou pegar para mim. Pronto, pega para ele. Aquilo que era uma sociedade limitada, com a morte de Mévio, passa a ser uma EIRELI. Pode isso? Pode, independentemente do motivo que levou a essa concentração de cotas. A gente trouxe a morte como um exemplo, mas né, não precisamos ser tão trágicos assim. Pode ser simplesmente a compra, né, do capital. Beleza? Tranquilo? Tem um dinossauro passando aí em cima, né? É o pessoal que vai fazer prova
amanhã, né? Professor, tô com medo de cair na minha cabeça. Não vai cair, fica tranquilo. Vamos lá, né? Olha só. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para prestação de serviço de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Gente, o Código Civil está falando o quê? Não, relaxa, não tem problema. O Código Civil está falando pra gente, tá? Que EIRELI pode ser utilizada, por exemplo, por um cantor, por um artista, tá? E ele pode vincular a remuneração de direitos autorais dele para a EIRELI, tá? É isso que o Código Civil está falando aqui. Pode ser atribuída à empresa individual, à EIRELI, constituída para prestação de serviço de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem. Direitos autorais. Então é possível você fazer Tício, cantor famoso, né? Porque eles adoram. A FGV, o cara tem uma tara no Tício. Tício, cantor famoso, tá? Constitui uma EIRELI. Tício pode passar a remuneração dos seus direitos autorais para a EIRELI? Pode. Tá? Pode sim, é possível. Tá? A cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou de voz, de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Tá? Cantor profissional, então pode usar uma EIRELI? Pode. Pode usar a EIRELI e vincular os seus direitos autorais ao CNPJ da EIRELI. Para receber, para, né? Tudo mais. Beleza? Bom, de qualquer forma, vocês vão ver no Código Civil, né? Está aqui, inclusive, nesses slides, o pedacinho que fala de EIRELI é pequeno. Né? E agora, então, professor, é só isso que a gente tem que saber de EIRELI? Não, vocês precisam saber que naquilo que não está nesse trecho da EIRELI, você aplica de forma subsidiária quais regras? Aplicam-se a EIRELI no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. É fácil de gravar e super importante para a prova. Pô. A EIRELI não é empresa de responsabilidade limitada, individual de responsabilidade limitada? Então, na omissão, naquilo que couber, naquilo que falta, você aplica as regras de quem? Da sociedade limitada. Tá? E olha, é mais comum do que vocês pensam isso aparecer na prova. O cara coloca lá, né? No que couber, a EIRELI será regulamentada por aquilo que se aplica à sociedade anônima. Certo? Não, errado. Tá? Porque sociedade anônima é outro conceito. Bom, vamos lá. Sociedade. Então agora vamos falar de sociedade. Alguém aqui já fez sociedade com alguém por alguma coisa? Olha, sociedade só não é pior que casamento. Né? Porque não tem como. Tá? Brincadeiras à parte, sociedade é praticamente como um casamento, né? Praticamente, tá? Só falta a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Nessa hora não dá para falar. Vamos lá. Mas por quê? Porque tem que ter uma coisa. Para você fazer sociedade tem que ter o quê? Tem que ter algo que queima entre os sócios. Afeição societária, tá? Esse caso, a afeição societária é o elemento chave para a constituição de uma sociedade. A intenção de se unir, trabalhar junto, para quê? Para ganhar dinheiro, tá? Até porque direito empresarial, se tem um ramo que traduz bem a advocacia, é o direito empresarial, né? Por quê? Porque empresário vive da mesma coisa que advogado. Do quê? Dinheiro, tá? Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Quando a gente pensa em sociedade, então, a gente tem que pensar na ideia de afeição societária. Tá? Como a gente sabe, assim como no casamento, ninguém é obrigado a se casar, nem a se manter casado. Assim como a Constituição fala sobre as associações, ninguém será obrigado a se associar, nem a se manter associado.
isso aqui vale para as sociedades. Ninguém é obrigado a contratar a sociedade com ninguém e ninguém pode ser obrigado a se manter em uma sociedade. Tanto que, vamos imaginar, sumiu a afeição societária, os interesses estão conflitantes e divergentes, é uma das hipóteses de dissolução da sociedade. Tá? Então, reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e partilha dos resultados. A afeição societária nada mais é do que essa, então, reciprocidade de obrigações em busca da partilha do lucro. Tá? Lembrando que a sociedade pode ser restrita à realização de um ou mais negócios determinados. Você pode ter uma afeição societária geral, mas você também pode ter uma para algo determinado. Aquelas sociedades de propósito específico. Vamos fazer uma sociedade para quê? Vamos fazer uma sociedade para construir esse prédio aqui. Pá. Só. Mais nada. O que você faz em outros lugares, problema seu. O que eu faço em outros lugares, problema meu. Mas esse prédio nós vamos fazer juntos. É possível? Sim. Sociedade de propósito específico. Tá? E também pode existir, óbvio, as sociedades gerais. O que vocês vão fazer? Vão ganhar dinheiro. Produzir bens, circular bens, serviços, etc. Beleza? Tranquilo, né? Super relax. Vamos passando aqui. Olha só. Salvo as exceções, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e simples as demais. Aqui é que vem esse parágrafo único do 982, vem outro aí que o examinador da OAB gosta, adora. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. O que vocês têm que decorar? Isso aqui, ó. Tá? Sociedade por ações é sempre o quê? Uma sociedade empresária. E a cooperativa é sempre simples. Tá? Depois a gente vai falar mais. Fica tranquilo. Mas, por enquanto, grava isso. Sociedade por ações, sempre empresária. Cooperativa é sempre sociedade simples, independentemente do objeto de cada uma delas. Tranquilo, né? Ações empresária, cooperativa, simples, independentemente do objeto de cada uma. Então tá. Vamos lá. Como que a sociedade nasce? Sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Beleza. Lindo, não tem segredo nenhum por enquanto. Vamos começar a falar de alguns tipos de sociedade. Nós vamos começar a falar de uma sociedade que é uma sociedade não personificada. O que é uma sociedade não personificada? Uma não personificada é aquela que não precisa do registro. Mas existe sociedade sem registro lá, professor? Sim. Tá? A gente chama de sociedade não personificada. Vamos começar a falar dos tipos de sociedade. Tenho certeza que vocês já devem se lembrar disso na época da faculdade, nessas sociedade em comandita, vocês já lembram? Comandita por simples? Não, ninguém lembra, fica tranquilo, tá? Eu estou brincando com vocês, é normal não lembrar, ninguém lembra dessas sociedades diferentes aí. Essa daqui é uma delas. Sociedade em conta de participação, tá? Vamos fazer alguns comentários sobre essa sociedade em conta de participação. Bom, primeira coisa, nós já falamos dessa, que é uma sociedade que a gente considera ela o quê? Não personificada, né? Sociedade em conta de participação. Olha só, e ela é mais, por incrível que pareça, ela é mais comum do que vocês podem imaginar. A sociedade em conta de participação, a atividade do objeto social é exercida pelo sócio ostensivo em seu nome individual, sob sua própria exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Nessa em conta de participação, nós temos dois sócios. Nós temos um sócio ostensivo e um sócio participante. Tá?
a grande, né, característica dela é que esse sócio ostensivo é quem pratica a atividade empresarial, tá? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem esse tipo societário. Vamos imaginar que vocês são donos de um terreno, tá? Vocês são donos de um terreno bem grande, mas assim, vocês não têm dinheiro para construir nada nesse terreno, mas vocês são donos de um terreno grande, tá? Beleza? Beleza. Uma construtora chega para vocês e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você tem o terreno, mas você não tem nada para fazer no terreno, não tem dinheiro para fazer, eu tenho. Você entra com o terreno, né? E eu vou construir um condomínio aí, tá? Construir um condomínio, depois que o condomínio estiver pronto, eu vou construir 100 casas aí, eu dou 4 para você, 5. Tá? Beleza. Conversaram entre vocês isso, certo? Certo. Quando vocês vão lá comprar uma casa, comprar alguma coisa de alguém lá, de uma construtora que está vendendo, vocês vão negociar com quem? Com o dono do terreno ou com a construtora que vai entregar o negócio para vocês? Com a construtora, tá? Essa é uma das circunstâncias mais comuns da sociedade em conta de participação. Quem exerce a atividade empresarial é o sócio ostensivo. No nosso exemplo, a construtora. Ela que vende, ela que constrói, ela que faz tudo, tá? Então, se ela que faz tudo, ela, em regra, é quem responde perante terceiros, porque é ela que pratica a atividade empresarial. Essa sociedade é uma sociedade não personificada, porque essa é uma sociedade que, de fato, ela só importa entre quem? É só entre os dois. Tá? Ela só importa entre os dois. Aqui, tá? A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Por isso que nós falamos que ela é uma sociedade o quê? Não personificada. Tá? Porque não precisa fazer o registro. Vocês vão ter um contrato entre vocês, mas não precisa do registro na junta, não precisa de nada disso. O contrato social produz efeito somente entre os sócios. E a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Então, o contrato só importa entre vocês. Nem se registrar. Só importa entre vocês. Por isso, não personificado. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com ele. Entendam, esse participante aqui, ó, ele realmente só participa. Tá? Ou seja, no máximo ele vai fiscalizar, no máximo. Tá? Não dá para você é dono do terreno, a construtora vai construir, aí tá lá o stand de vendas da construtora. Aí você vai lá e senta lá no stand de vendas, fala, então eu sou dono do terreno também, olha só, compra aqui a casa, né? Que aí você vai me ajudar, vamos aqui. Gente, aí você tá o quê? Você está praticando os atos de comércio e a atividade empresarial que deveria ser feita pelo ostensivo. Se o participante participa da mesma forma que o ostensivo, ele deixou de ser mero participante. Aí ele responde de forma solidária perante terceiros igualzinho o outro. Beleza? Agora, pode fiscalizar? Fiscalizar pode. Tá? Para ver se está fazendo as coisas direitinho? Pode. Agora, a partir do momento que ele excede a função de fiscalização, aí, responsabilidade solidária para ele. Tranquilo? Sociedade em conta de participação, o que é para lembrar então? Dos dois tipos de sócio, né? Ostensivo e participante. Tá? Sociedade em comum. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações,
pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples, tá? Bom, os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Sociedade em comum é a outra sociedade não personificada, tá? Sociedade em comum. Olha, a sociedade em comum a gente pode entender assim, né? Só para a gente entender. Isso daqui é como se fosse o quê? Uma sociedade de fato. Tá? Sociedade de fato, mas não de direito, porque não foi constituída. Mas é uma sociedade de fato. E aí, nas relações entre si ou com terceiros, os sócios só podem provar a existência dela por escrito. Agora, quem contratou com a sociedade, o cara que está de fora, esse pode provar a existência da sociedade de qualquer modo, para tentar responsabilizar as pessoas, né? Então, sociedade de fato. A observação aqui é: os sócios nas relações entre si ou nas relações com terceiros só prova por escrito a existência da sociedade. Agora, terceiros que contrataram com ela podem provar por qualquer forma. Terceiros, qualquer meio. Tá? Beleza? Isso é porque, imagina, né? Vocês começam, vou fazer uma sociedade aqui pra gente descobrir a cura do câncer. Aí vocês começam a fazer uma sociedade, pesquisa, mas não registra, não faz nada. Mas vocês têm lá um documento. Aí um de vocês tem 3 pesquisando lá junto, né? Um descobre. Aí esse descobre e fala assim, quer saber? Tchau pra vocês. Pô, pega o negócio e vai embora. Pega o negócio e vai embora. Eles vão falar, não, pô, a gente tinha uma sociedade de fato, quero participar, vai ficar brigando, tipo a briga do Facebook, professor, mais ou menos. Vai brigar. Tá? Agora, nas relações entre si com terceiros, eles sócios, não foram eles que não registraram a porra da sociedade? Então eles só podem provar por escrito. Agora, os outros podem provar de qualquer forma. Tá? Beleza? E qual que é a principal característica deles? A principal característica, né, é que por ser uma sociedade de fato, a gente consegue enxergar um patrimônio de fato entre eles, que deve ter sido criado. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes que só terá eficácia contra o terceiro que conheça. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, na sociedade em comum, a responsabilidade desse cara aqui, ó, desses caras, é solidária e ilimitada. A gente consegue enxergar a sociedade em comum assim, como não tem um empresário individual que a gente falou, que responde. Então, é como se fosse 3 ou 2 ou 4 empresários individuais trabalhando juntos em uma sociedade que só existe de fato. Basicamente, essa é a ideia da sociedade em comum. Tá? Só que, óbvio, né? Vão brigar depois na justiça, se for o caso, por esses bens sociais que eles constituíram de fato. Tá bom? Vamos começar agora a falar de sociedade personificada. Falando das duas não personificadas, né? Lembra? Não personificada contra de participação em sociedade comum. Vamos começar a falar de sociedades personificadas, tá? Então vamos lá. Sociedade simples, primeira delas. Sociedade simples. Até deixei um quadrinho aí para a gente ganhar tempo. Olha lá. Sociedade simples.
tá? Como o próprio nome diz, é a sociedade mais simples de todas, a mais básica, né? Cotistas podem ser pessoas físicas ou jurídicas, tá? Respondem ou não a depender do contrato. Nome acrescido de sociedade simples, administração, sócio ou não, mas só pessoa física. Quais são os principais pontos que eu quero que vocês anotem? A hora que vocês gravem ou que vocês anotem. Quem pode ser sócio dessas sociedades que nós vamos ver daqui para frente? Quem pode ser sócio? Quem pode administrar? E qual a responsabilidade? Esse é o ponto-chave que a gente tem que gravar desses tipos societários. Então, na sociedade simples, quem pode ser sócio? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ponto. Primeira coisa. Segundo, a responsabilidade com terceiros depende do contrato. Tá? Então, contrato é que vai reger o tamanho da responsabilidade deles perante terceiros, presumindo que não tem fraude, né? Aqui nós estamos presumindo sempre que não tem fraude, não tem confusão patrimonial, não tem nada que leve a desconsideração. Então, beleza. E quem pode administrar uma sociedade simples? Que essa é sempre uma das perguntas favoritas do examinador. Sociedade simples pode ser sócio ou pode ser não sócio. Só que só pode ser pessoa física. Tá? Então, sócio, tanto física quanto jurídica. Administrador, só pessoa física. E aí, tanto faz se é sócio ou não. Beleza? Tranquilo? Decoraram já? O silêncio às vezes me assusta. Vamos lá. Bom, sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas, mencionará aquilo que a gente já havia comentado: nome, nacionalidade, denominação, capital da sociedade, tá? Cota de cada sócio, prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviços. Uma das características, outra característica que vocês podem anotar para quem está anotando na sociedade simples, aqui sócios podem contribuir com serviços. Porque nós vamos ver que tem algumas sociedades que não admitem contribuição em serviços. Sócio só pode contribuir com dinheiro ou bens, né? Então, na sociedade simples, tá? É possível que sócio contribua só com serviço. Eu entro com dinheiro, você entra com serviço? Pode, pode. Aqui pode, tá? Beleza? Então tá. Participação de cada sócio nos lucros e nas perdas também vai constar do contrato. Daqui podemos já passar a só uma observação. As modificações do contrato social que tenham por objeto qualquer uma dessas matérias que a gente acabou de ver, tá? Dependem do consentimento de todos os sócios, tá? Já as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos se o contrato não deliberar de forma diversa. Então, para alterar esse contrato da sociedade simples, aquilo que está lá na base do artigo 997 que a gente viu, esses elementos que estão aqui, ó, denominação, capital, prestações do cara que é para o serviço, etc. Tudo isso, para se alterar, depende do quê? Consentimento de todos os sócios. Tá? Consentimento de todos. O resto pode ser decidido por maioria absoluta. Beleza? Beleza. Daqui já vamos passar adiante, já vamos direto para a próxima sociedade. Sociedade em nome coletivo. Tá? Sociedade em nome coletivo. Vamos apagar aqui. E vamos dar uma olhada no que o Código Civil fala para a gente. E olha, garanto para vocês, eu sei que tem um monte desse tipo de sociedade aí que vocês nunca viram, né? Não sabem nem que existe, não sabem nem que existia, professor. Sim, e na prática vai ser difícil até de ver alguns desses tipos, né, sendo efetivamente utilizados. Sociedade em nome coletivo. Ó, a em nome coletivo, as observações que eu quero que vocês façam. Quem tem nome, em regra, né, a pessoa jurídica até tem nome, mas vamos associar que nome é uma atribuição, é um direito da personalidade, é um direito do indivíduo. Então, nome coletivo, só pessoa física. Tá?
Sociedade em nome coletivo, só pessoas físicas podem fazer parte dela. E são pessoas físicas que estão fodidas, tá? Por quê? Que vão responder solidária e ilimitadamente. Só pessoa física responde de forma solidária e ilimitada. Basicamente, em nome coletivo é um monte de gente que se junta para, né? Então, enfim. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Entre si. Né? Para eles terem o quê? Ação de regresso entre eles. Mas perante terceiros, solidária e ilimitada. A única coisa que é possível, então, solidária e ilimitada. Agora, entre si, pode limitar. Lembrando que aí pode limitar, mas desde que isso seja feito no ato constitutivo ou então, se for depois, tem que ser o quê? Unânime. Ou decisão unânime. Beleza? Tranquilo? Então, nome coletivo. Pode pessoa jurídica ser sócio? Não. Só pessoa física, regra geral. Responsabilidade perante terceiros, solidária e ilimitada. A administração dessa sociedade em nome coletivo, quem pode? Só sócios. Tá? Só sócios. Então, só pessoa física, administração, só sócios. Não pode contratar um administrador terceiro de fora. Só sócios. Compete exclusivamente a sócios. Tá? Tem um quadrinho aqui dela. Nome coletivo, cotistas, só pessoas físicas. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente com seus bens particulares, quando insuficientes os bens sociais. O nome será sempre firme ou razão social. Aqui vem uma coisa curiosa. O nome da sociedade em nome coletivo, tá? Pode ser formada com o nome de um, alguns ou todos os sócios. Um, alguns ou todos. Tá? Então, se aparecer na prova, e essa, por incrível que pareça, essa já caiu não faz muito tempo não. Tá? Tício, Mévio e Caio desejam, dessa vez eles tinham até trocado o nome. Tício, Mévio e Caio desejam constituir uma sociedade em nome coletivo. E aí, consultam você, advogado. Aí tinha lá as alternativas, né? E uma das alternativas, que era a alternativa que estava correta, falava exatamente isso. Nesse caso, a sociedade poderá adotar como nome empresarial o nome de um, algum ou todos os sócios. Né? Colocava o nome, exatamente isso mesmo. Pode ser, o nome pode ser Tício, né? O nome pode ser Mévio, ou o nome pode ser Tício, Mévio e Caio. Tá? Beleza? Entendemos? Tranquilo, né? Vamos passar adiante. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Por quê? Uma das suas favoritas? Porque é uma das que mais cai. Né? É uma das que mais cai. E é uma das que as pessoas mais erram, inclusive. Então vamos lá. Tá? Sociedade em comandita simples. Essa é aquela que a gente brinca, olha assim e fala, tem muita gente que não sabe nem que existe uma sociedade em comandita simples. Qual é a principal característica para fins de prova que vocês têm que tomar cuidado? Porque a gente vai ter que dividir, a principal característica é que a gente divide os sócios em duas categorias. Nós vamos dividir os sócios em comanditados e comanditários. Então, a gente divide aqui em duas. Né? Comanditados e comanditários. Eu estou dividindo, mas se bem que está aqui, mas eu vou colocar. Comanditados e comanditários. E aí,
quais são os pontos principais? O comanditado, vocês vão pensar assim, comanditado é um coitado. Tá? Por que comanditado é um coitado? Porque o comanditado, que só pode ser pessoa física, ele é quem vai gerir a sociedade. Ou seja, ele é o único que pode, inclusive, administrar a sociedade. Só que ele, além dele ter que trabalhar e gerir a sociedade, ele tem responsabilidade perante terceiros, idêntica à sociedade em nome coletivo. Ou seja, nós acabamos de ver a sociedade em nome coletivo, como que responde? Solidária e ilimitado. Então, o comanditado é um coitadinho mesmo, é um coitadinho que ele só pode ser pessoa física. O comanditado é o responsável por administração da sociedade e o comanditado responde de forma solidária e ilimitada. Tá? Eu tomaria bastante cuidado, porque o examinador gosta de colocar o texto do Código Civil que fala exatamente dessa forma aqui, né? A responsabilidade dos comanditados é idêntica à dos sócios da sociedade em nome coletivo. Se aparecer isso, tá certo? Tá certo. E se aparecer a responsabilidade dos comanditados é solidária e ilimitada, também tá certo. Também tá certo, é a mesma coisa dita de duas formas. E comanditário, professor? Bom, comanditário pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Esse, tá, só responde pelo dinheiro. Pessoa física ou pessoa jurídica, a responsabilidade deles é o quê? Integralizar o capital social. Por isso que a associação mental que eu falo para vocês, comanditado é um coitado que ele não tem o dinheiro, mas ele tem a vontade de trabalhar. O comanditário tem o dinheiro, mas não quer trabalhar e não quer correr risco de ter dor de cabeça depois. Esse daqui, por que ele topa a responsabilidade solidária e ilimitada? Porque para ele, provavelmente, não tem outra saída, né? Se ele quiser exercer atividade empresarial, vai ter que ser dessa forma. Então, esse cara entra com capital social e ele vai gerir a sociedade, vai tocar lá. Pontos importantes. O nome, tá? O nome só pode ter o nome da empresa, né? Só pode ter nome de comanditado, tá? Então, vamos botar aqui observação. O nome empresarial só pode ter nome de comanditado. E aí nós vamos falar de uma situação que é bem comum em eventuais provas. E é uma situação interessante. Tá? Aqui só nome de comanditado. Qual que é a situação? Vamos imaginar, vamos pegar simular uma questãozinha de prova. Ó. Vamos botar aí. Tício e Mévio são comanditados, né? Tá abreviado aqui. Tados. Beleza? Beleza. Kleber e eu somos comanditários. Beleza? Beleza. O nome da sociedade é Kleber, etc, 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 e companhia. Tá certo o nome dessa sociedade? Não, o nome dessa sociedade está errado. Professor, mas isso aí, e aí? E aí que o nome estando Kleber e companhia, sabe o que acontece com o Kleber? Kleber tá fudido. Kleber responde solidário e ilimitado. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado na prova. Por quê? Porque eles colocam lá Kleber, comanditário de uma sociedade que se chama Kleber e companhia.
É correto afirmar que Kleber responderá. Kleber responderá de forma solidária e ilimitada. Por quê? Porque Kleber é comunitário, mas ele foi burro e botou o nome dele no nome da empresa. Então, comanditário não pode aparecer no nome. Se aparecer no nome, o que acontece? Responde igual comanditado. Então, não porque aqui vai estar registrado no contrato. O sócio oculto é mais para aquela outra que a gente viu, que tem o ostensivo e o participante. Aí o participante é que poderia aparecer como sócio oculto dependendo da circunstância. Tá? Porque aqui ele vai estar lá dentro, né? O sócio oculto a gente chama quando ele está, tipo, fora do contrato. Aqui, ó, entendemos. Beleza. Segundo ponto. E se a administração compete só a comanditado, não é? E se comanditário exercer a administração? Mesma coisa, se o comanditário exerce a administração, o comanditário que exerce responde de forma solidária e ilimitada. Tá? Isso daqui parece algo meio besta, mas é muito importante, porque imagina uma sociedade, tá? Que tem lá dentro dos comanditários Bill Gates, né? Aí o nome da sociedade é Bill Gates e Companhia. Se você vai contratar com a Bill Gates e Companhia, você contrata preocupado se ela vai pagar ou não? Sem preocupação, porque se chama Bill Gates e Companhia, você fala assim, se não pagar, Bill Gates paga, a gente executa ele, vai ser fácil de achar dinheiro, né? Aí na hora que você vai executar, já pensou? O cara chega e fala, não, chama Bill Gates e Companhia, mas o Bill Gates, ele era comanditário, então ele não responde de forma solidária. Não pode. Por isso é que tem essa ressalva daqui. Beleza? Então, se cair essa, vocês vão acertar e vão acertar dando risada, né? Tá? Tranquilo. Comandita simples, fácil, né? Só não esquece de confundir, tá? Cuidado para não confundir. De não confundir, desculpa. Porque na hora da prova, o mais comum é isso, né? Puta merda, eu lembro que o professor falou o negócio de comanditado e comunitário. Eu só não lembro qual que é qual, né? Aí não adianta voz nenhuma, né? Lembra lá. O comanditado é o coitadinho. O comanditado é um coitado, é o coitadinho. Que vai lá, não tem dinheiro, vai administrar a sociedade, só que vai responder solidário e ilimitado. Lembra de guardar, porque o examinador sabe que vocês vão confundir, né? Então ele vai fazer exatamente isso de propósito, para que vocês errem, porque ele sabe que na hora da prova vai bater aquele branco. Puta merda, eu lembro, o professor falou, né? Agora eu esqueci. Então, aqui tem as disposições do Código Civil, a gente já comentou basicamente quase todas elas, né? A responsabilização dentre eles, na sociedade comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias, comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. O contrato social vai ter que discriminar quem é quem, né? Quem são os comanditados, quem são os comanditários. A essa sociedade aplicam-se, né, as normas da sociedade em nome coletivo, naquilo que forem compatíveis. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Por isso que a gente falou que eles respondem solidária e ilimitadamente. Tá? Aquilo que eu expliquei, essa situação que eu expliquei para vocês, está no Código Civil, sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. A única ressalva é que o comanditário pode ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Aí não tem problema, tá? O comanditário pode ser designado procurador para praticar determinado ato, mas é porque daí ele não está praticando em nome próprio, ele está lá como procurador, está praticando em nome da sociedade, aí não tem problema, não vai causar a responsabilização solidária ilimitada dele. Procurador para ato determinado, pode, tá? De resto, cai naquela regra que eu falei,
ele passa a responder como se fosse comanditado. Beleza? Então tá. Sociedade limitada. A mais famosa de todas. Tem um trecho grande dela lá no Código Civil. Sociedade limitada, responsável. Qual que é a principal característica dela? A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Tá? Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Tá? Porque eu sei que muitos de vocês devem ver que assim na prática o cara vai lá, faz um contrato social, bota o capital social no contrato, mas não integraliza, né? Em regra tem que integralizar, você tem que constituir aquele capital. Para essa constituição aí do capital social são responsáveis solidariamente, mas de resto, em regra, são responsáveis só pelo valor de suas cotas. Tá? Aqui, ó, esse daqui, o 1053, é um que eu acho bem perigoso, tá? Fala sobre regência supletiva de normas. Quem está com o vade-mecum pode grifar, quem não está pode anotar e se lembrar depois. Regra geral, tá? Se o contrato não fala nada, a sociedade limitada, nas omissões do capítulo do Código Civil Sociedade Limitada, ela é regida pelas normas pertinentes à sociedade simples, que foi aquela primeira personificada que nós vimos. Então, regra geral, se não tem nada no capítulo de sociedade limitada, você aplica as disposições da sociedade simples. Regra geral, mas tem uma ressalva. O contrato social da sociedade limitada pode prever a regência supletiva dessa sociedade pelas normas da sociedade anônima. Então, o que é para gravar? Se o contrato não fala nada supletivamente, regras de sociedade simples. Mas o contrato pode falar que supletivamente se aplica as regras da sociedade anônima. Beleza? Cuidado com essa, tá? De verdade, cuidado mesmo. Essa é perigosa. Já caiu mais de uma vez, inclusive, esse 1053, tá? Podem ler ele aí de 8 em 8 horas, tá? Persistindo os sintomas, se vocês continuarem errando, diminui, lê de 4 em 4. Vamos lá. Quem pode ser sócio de uma sociedade limitada? Pessoa física ou pessoa jurídica? Essa é uma pergunta básica que às vezes cai e tem gente que acaba errando. Pessoa jurídica pode ser sócio de sociedade limitada, professor? Pode. Pode. Tá? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Não tem problema. Tá? Em regra, a responsabilidade é pelo capital social. Que é para isso que existe, né? Sociedade limitada é para o quê? Limitar a responsabilidade ao capital social. Então, em regra, é para isso. Por que em regra, professor? Porque a gente que é do direito, a gente sabe, né, que a gente gosta de exceção. Tá? Então, em regra, responde pelo capital social. Mas algumas dívidas, tá, podem alcançar o patrimônio dos sócios. As mais famosas e mais clássicos exemplos: dívidas de natureza tributária, falta de recolhimento previdenciário, dívidas trabalhistas, apesar de que a reforma trabalhista tem tentado cada vez mais afastar a desconsideração, mas sim, ela continua existindo, tá? Atos ultra vires, essa é boa. O que é atos ultra vires? Vocês imaginem que assim, ó, primeiro concurso que eu fiz na minha vida, tá? Eu fiz a prova do AB. Antes da segunda fase da prova do AB, eu fiz a prova de magistratura do trabalho aqui do TRT, primeira prova que eu fiz na vida. Passei na primeira fase, fiz a segunda fase do AB, 15 dias depois eu tinha a segunda fase de magistratura do trabalho. 10 questões, né? Não, essa eram 6, essa daí eram 6. 6 questões, uma das questões, disserte sobre a teoria ultra vires e sua aplicabilidade no processo do trabalho. 2 pontos, 20 linhas. Né? E a cara que eu fiz foi a mesma cara que vocês fizeram, quando eu perguntei o que era teoria ultra vires. Porque eu não tinha a mínima ideia do que era teoria ultra vires. Aí eu fiz uma malandragem, que a prova do AB não vai servir muito, que a FGV tem critérios mais objetivos de correção. Mas eu fiz uma malandragem, que foi o seguinte:
Essa eu não sabia, mas as outras 5 eu sabia pra caralho, né? Lá não tem limite de linhas, eles entregam um caderno com 30 folhas e você responde na ordem que você quiser. Eu peguei as outras questões, respondi elas assim, brilhantemente, gigantesco, fazendo, né? E aí deixei essa pro final. Aí no final, né, eu sabia que era de direito civil, a teoria eu sabia que era disso, pelo menos eu sabia, né? Aí no final eu comecei a escrever na prova de um jeito mais rápido, assim, né, para minha letra ficar mais feia. Aí essa questão eu botei lá, a teoria ultravires de origem de direito civil, e parei de escrever. Fiquei lá na sala, esperei, né, fui o último a entregar, meu nome constou até naquela ata que você fecha as provas, e entreguei. Passei, né, porque eu acredito que o examinador deve ter pensado assim, porra, ele estava indo tão bem, ele sabia o que era, só não deu o quê? Não deu tempo, você tem que ter, né, malandragem. Passei com o mínimo, mas passei, era o que importava, né? Passei, foi a prova de sentença. Professor, aí eu fui cortado depois, porque eu não tinha 3 anos de prática jurídica, né? Eu era recém-formado, não tinha nem 3 meses de formado, que dirá 3 anos de atividade jurídica. Naquela época tinha ainda discussão, mas depois já, né, já foi pacificado, eu fui cortado lá na frente. Mas, para aquela prova, valeu. E o que é essa porra dessa teoria ultravires, professor? Né? Teoria ultravires, acho que não é o nosso ainda, né? Ele vai avisar quando for. A teoria ultravires é quando você pratica um ato que excede o objeto da sociedade. O sócio, imagina que tem um sócio, tá lá, objeto da sociedade, comércio de veículos. Aí o sócio vai lá em nome da sociedade, né? Fala assim, não, eu vim aqui comprar uma fazenda e comprar boi. Uai. O objeto do contrato social qual que é? Venda de veículos. Por que você está comprando boi em nome da sociedade? Aí o sócio que foi lá comprar esse boi, esse sócio praticou um ato o quê? Ultravires. Tá? Que vai além do objeto contratual da sociedade. Aí esse sócio que praticou, esse sócio, a responsabilidade dele para aquele ato ultravires vai além do capital social que ele subscreveu. Por isso que, nesse caso, é uma ressalva. Esse sócio que praticou o ato ultravires vai responder para além do seu próprio capital social. Entendemos? Agora, vocês já sabem, né? Vocês já podem chegar hoje à noite. Agora, se vocês estiverem saindo aí hoje à noite, você sabe o que é teoria, né? Ultravires? Tá? O pessoal vai falar, isso aí tá louco, tá estudando demais, né? Vamos lá, tá? Olha só, sócios, então, pessoa física ou pessoa jurídica, já vimos a responsabilidade. Nome empresarial, pelo amor de Deus, se vocês errarem nome empresarial de sociedade limitada, eu mato vocês. Óbvio que só pode ser o quê? Limitada ou LTDA, né? Tanto razão social como denominação, seguido do termo limitada, por extenso ou abreviada. A única coisa que vocês não podem errar, né, é depois. Né? Limitada sempre vem o quê? Depois, porque tem coisa que vem antes, tem nome empresarial que vem antes, que vem no meio, limitada vem depois, né? Denominação, qualquer caso, seguido do termo limitada. Administração, tá? A administração da sociedade limitada é perigosa. A administração da sociedade limitada, primeiro, tá? Regra geral, é perigosa por quê? Porque tem regra geral e tem o que excede. Regra geral pertence aos sócios. Só que dentro dos sócios, só aos sócios pessoas físicas. Sócio pessoa jurídica não pode administrar. E tem ainda uma ressalva. Por quê? Porque se o contrato social permitir, pode ser conferida a uma pessoa física que não seja sócio. Então, se o contrato não fala nada, só pessoa física, sócio, é que pode administrar. Mas o contrato pode trazer a previsão de administração por terceiro. Tá? Só que só se estiver previsto no contrato. Beleza? Tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Capital social divide-se em cotas, né, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Aqui a grande diferença da sociedade simples para a sociedade limitada. Na sociedade limitada é vedada contribuição que consiste em prestação de serviços.
Tá? Lembra que eu falei que na simples pode serviço? Pois é, na limitada, não. Na limitada, sócio tem que o quê? Tem que preencher o capital social. Tá? O foco aqui é capital social. Tranquilo? Decora esse. 1055, parágrafo 2º. Professor, você está falando para a gente decorar muita coisa. Sim, o ideal é que vocês decorem tudo, né? O Código Civil inteiro, Código Penal, Constituição, tá? Vocês não decoraram ainda, né? Brincando, né? Brincando, mas uma parte é verdade. Vamos lá. Pelo menos alguns artigos, vocês vão ver que vocês vão ter que decorar. E, ó, fica tranquilo, né? É pura repetição, tá? Isso é tudo repetição. Eu lembro, pessoal, nas aulas de empresarial, como ninguém nunca tem contato com a disciplina, vamos dizer assim, né? Na prática, todo mundo odeia empresarial. A gente sempre bota os artigos aqui para todo mundo ver, para ter, né? Até porque eu sei que às vezes vai ser o único momento em que vocês vão ver esses artigos, são aqui. Então, por isso a gente faz questão de colocar eles aqui no quadro para vocês verem o texto do artigo. Mas, por exemplo, nas aulas de constitucional, quem foi falando já sabe, eu nem gosto, eu falo tudo de cabeça. Aí o pessoal fala, como você decorou a Constituição inteira? Gente, não tem segredo algum, é repetição. Repetição, tá? É repetição. Quanto mais você vai repetindo, mais você grava, tá? E a prova lá não tem segredo. Vocês vão ver que ela também se repete, a forma como ela é cobrada e tudo mais. Se vocês forem lendo, por mais que, nossa, professor, mas eu leio e não entendo. A prova lá, a primeira fase do OAB, não é um papel em branco, escrito assim, escreva tudo que você sabe de direito empresarial. Não é. A prova vai estar escrita e você tem que falar se o texto está o quê? Certo ou não. Tá? Então, às vezes, você vai lendo, você acha que você não dá. Puta, não estou decorando. Mas a hora que você vê o texto, você vai lembrar. Se não lembrar, é porque não repetiu ainda suficientemente, tá bom? Vamos lá. Já comentamos, né, sobre a administração e tudo mais, tá? Só uma coisa, a designação de administradores que não sejam sócios, tá? Além de ter que estar prevista no contrato, dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital social não estiver integralizado e depois de integralizado de 2/3 no mínimo, tá? Lembrando que aqui assim a gente pensa em capital social, né? Que aqui as decisões são tomadas de acordo com o capital social, tá? Daqui vamos já avançar. Deliberações da sociedade limitada, está no 1076, e votos. Eu fiz aqui uma mistura, vocês podem ver que parece que está fora de ordem, mas na verdade eu peguei pedaços de artigos diferentes, porque senão você chega lá no Varimec, você tem que olhar lá e voltar para trás. Vamos guardar algumas coisas. Votos de, no mínimo, 3/4 do capital social para os incisos 5 e 6 do 1071. Quais são os incisos 5 e 6? Modificação de contrato social, incorporação, fusão, dissolução de sociedade ou a cessação de liquidação. O que eu quero que vocês gravem, principalmente? Incorporação, fusão e modificação. Grava essas palavrinhas e associa o quê? Que para isso precisa da deliberação de 3/4 do capital social. Então, se aparecer na prova lá, uma sociedade limitada, etc, deseja modificar seu contrato social. Para modificar o contrato social, só é possível se tiver o quê? No mínimo, 3/4 do capital social. Tem que concordar. 3/4 do capital social. Lembra que aqui o que importa é o dinheiro. Então, não é sócio, é capital social. Tá? Como assim, professor? Simples. Bota aí, sócio A, B, C e D. O A tem 60%, o B tem 20%, tá? Eu só sei calcular 30%, já fiquei na dúvida, 30 não, 35, 30 era antigamente, Aqui, cuidado, falar assim, precisa de no mínimo 3/4 dos sócios. Não, você precisa do quê? 3/4 do capital social. Tá? Então, vocês podem imaginar que o voto desse cara aqui tem um peso bem
maior do que o dos outros. Se esses 3 quiserem, mas esse não quiser, não muda, tá? Então tá. Beleza. Professor, você acabou clicando alguma coisa aqui. Foi. Então vamos voltar e passar correndo rapidamente. Olha só. Dentro da sociedade limitada, já vamos até encerrar a sociedade limitada, já vamos passar. Tem 2 sociedades que costumam cair bastante na prova do OAB também, que são cooperativas e sociedades anônimas, tá? A minha recomendação para vocês, inclusive com relação à cooperativa, é pegar, né, tem esse materialzinho de apoio, tudo que tem de cooperativa lá, deem uma lida. Por quê? Porque cooperativa, eles gostam bastante, faz um tempinho que não aparece tanto, então não sei porque eu estou assim com uma sensação de que, né, isso pode cair. Bom, voltamos lá, 3/4 do capital social, tá? Para modificação, incorporação e fusão, que eu falei que era o ponto-chave para lembrar. Mais da metade para designação de administradores, destituição de administradores, modo de remuneração e concordata. A associação que eu gosto de fazer, assim, para, né, tentar decorar pelo menos alguma parte, é o seguinte. Pensou em administrador, designar, destituir, remuneração, precisa do quê? Mais da metade. Então, pensou em administrador, mais da metade. Concordata, se você lembrar da concordata, também pode anotar. Pela maioria dos votos dos presentes nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se não falar em necessidade maior. Bom, daqui já vamos, então, já vou avançar direto, tá? Para lá, para cooperativa, para a gente falar dela. E talvez não dê tempo de falar de sociedade anônima, que fica para a próxima aula. Inclusive, daí nós vamos falar até de debentures. Você sabe o que é debentures? Não sei, professor, o que é debenture, tá? Vocês vão aprender. Vamos lá. Sociedade cooperativa, tá? Na cooperativa, não obstante, assim, queiram ganhar dinheiro pela cooperativa, nós vamos entender que ela, das sociedades, é a, digamos, menos empresarial delas, tá? Porque eles querem sim ganhar dinheiro, mas eles querem melhorar a forma da prestação de serviço, para maximizar a prestação de serviço e melhorar a forma que o serviço é prestado. Com isso, óbvio, otimizar o ganho, tá? Mas é um pouquinho diferente das outras sociedades. Então, tem que tomar cuidado exatamente por isso. Quem são os sócios? A gente chama eles de cooperados, mas também podem ser chamados de cotistas e também podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Tá? É possível, então, que sejam pessoas jurídicas. Sim. Aqui é o ponto-chave. Tá? Responsabilidade por terceiros, perante terceiros, depende do estatuto. Tá? Então, grava. A responsabilidade pode ser limitada ou ilimitada, de acordo com o estatuto. Então, quem que manda em termos de responsabilidade na cooperativa? Estatuto. O estatuto aqui define se a responsabilidade dos cooperados é limitada ou ilimitada. Beleza? Beleza. Denominação sempre acompanhada do termo cooperativa. Tá? Do termo cooperativa. E a cooperativa é um dos nomes, inclusive, que aqui até fala, sempre acompanhada. Tá? Cooperativa pode vir no começo, no meio ou no fim. Tá? Cooperativa não precisa estar necessariamente na última palavra lá. Cooperativa tem que estar lá, né? Mas pode estar no começo, no meio ou no fim do nome empresarial. A administração pode ser tanto de sócio quanto de não sócio, ou seja, pode ser tanto de cooperado quanto de não cooperado, só que sempre restrito a pessoas físicas. Tá? Como vocês devem ter observado, a administração, regra geral, é sempre destinada a pessoas físicas, né? Então tá. Características da sociedade cooperativa. Aqui é que vem, talvez, assim, dos principais pontos em termos de exame da ordem, são essas características aqui. Eles adoram mesclar elas lá nas alternativas. Variabilidade ou dispensa do capital social.
Então, é sempre a cooperativa é engraçado que ela é sempre assim. O estatuto é que manda. O estatuto é que manda sobre a responsabilidade. O estatuto é que manda se vai ter capital social ou não. E o capital social pode ser, inclusive, variável. Capital social variável ou, inclusive, dispensável. Tá? Concurso de sócios em número mínimo, mas sem número máximo. Número mínimo, a lei de cooperativa vai trazer previsão de número mínimo, etc. Não precisa se preocupar. Tá? Agora, lembra que nos termos do Código Civil tem que ter um número mínimo, mas não pode ter número máximo. Sem limitação de número máximo. Limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Na cooperativa, não dá para a gente ter aquela coisa de um cara ter 99% e os outros 1% ser dividido entre outras pessoas. Você tem que ter uma limitação do valor de cotas que cada um poderá tomar. Tá? Agora, esse daqui que está negritado é o que eu mais quero. Se vocês lembrarem só dele, nessas características da cooperativa, para mim já está assim, eu já vou sair feliz. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Tá? Como assim? Fulano é cooperado. Tá? Fulano morreu. Vai para o filho a cota dele? Não. Tá? Não vai. Ai, mas e aí, professor? Liquida, paga. Mas ele não entra na sociedade. É isso que vocês têm que entender. Tá? O cara era cooperado, morreu, o filho não vai tocar a cooperativa. Tá? Não tem como. Que essa que é a grande... Porque nos outros o cara morre, passa para os filhos, assume, toca. Nós vimos até hoje, falamos sobre o quê? A sociedade, o incapaz tocando a sociedade que era tocada, né, anteriormente por seu pai. Aqui não transfere para terceiros estranhos à sociedade. Tá? Pode transferir entre eles. Até alcançar o limite que cada cooperado tem, pode transferir entre eles. Mas não pode transferir a terceiros, nem por herança. Tá? O que o examinador faz? O examinador, né, que é aquele cara terrível, né? O examinador não gosta, ele gosta de fazer todo mundo sair chorando lá da prova. Aquele cara terrível, que ele não transa com ninguém, por isso que ele fica com raiva. Ele vai lá e faz o quê? Troca aqui, ó. Ele vai lá, intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos da sociedade, salvo por herança. E aí todo mundo, não, é verdade, né? Por herança pode. Tá? Não, não pode. E é uma, sim, sem brincadeira, eu já vi isso 1 bilhão de vezes o examinador fazendo isso. Então não caiam nessa. Tá? Não pode nem por herança. Nem por herança. Tá? Beleza. Se vocês errarem essa, vocês vão se ver comigo. Brincadeira. Quórum para Assembleia Geral funcionar e deliberar fundado no número de sócios e não no capital representado. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações. Tenha ou não capital e qualquer que seja o valor da participação. Por isso que eu falei que é uma sociedade que é menos dinheirista do que as outras. Porque se a gente está acostumado a todas as outras o dinheiro mandar, aqui não. Que aqui mesmo que a pessoa possa ter um pouco mais de capital social da cooperativa que outros, o voto é sempre o quê? 1. Tá? Voto 1. As deliberações, tudo isso é baseado na pessoa. Tá? Beleza? Entendemos. E vocês viram por que ela é importante? Porque ela é um ponto meio fora da curva dentro do direito empresarial. Mas é como a gente está acostumado. O foco é muito mais o que o foco da cooperativa? Melhorar a prestação de algum tipo de serviço, para que os cooperados consigam, né, auferir mais dinheiro na prestação desse serviço por conta da união deles em forma de cooperativa. Tá?
Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ainda ser atribuído um juro fixo ao capital que ele investiu. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda em caso de dissolução da sociedade. Tá? Então, distribuição dos resultados proporcional ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade. Quantas vezes ele trabalhou ali para com a sociedade, vai ser o que ele vai receber de resultado. Tá? Nós já havíamos comentado, né? Responsabilidade limitada ou ilimitada, de acordo com o estatuto. Tá? Aqui vem a ressalva. Aquilo que eu sempre falei, aplicação subsidiária, né? Que a gente tem que tomar cuidado. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples. Tá? Então, naquilo que a lei de cooperativa for omissa, você aplica as regras atinentes à sociedade simples na omissão da cooperativa. Beleza? Tranquilo? Então tá. Aqui tem a lei de cooperativa, vamos só dar uma olhadinha em alguns artigos para a gente fechar e deixar a sociedade anônima para a próxima. Olha lá, das sociedades cooperativas, a lei é a 5764 de 71, tá? Que é a lei que fala sobre as cooperativas. Celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro para a cooperativa, mas sim para melhorar para eles mesmos. Beleza? Entendemos a ideia? Próxima aula, então, a gente vai falar de sociedade anônima, vou explicar o que é debenture, apesar de que tenho certeza que vocês já sabem, né? Todo mundo conhece já essas coisas. Gente, muito obrigado pela atenção aí de vocês. E o professor Kleber vai vir passar um recado aí para vocês. Vamos tirar uma foto aí para eu postar vocês lá no Instagram para vocês pegarem depois. Né? Vamos tirar a nossa, exatamente. Clique, claque.